o tabernáculo de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma está desejosa, desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e minha carne clama por Deus vivo. Salmo 84, verso 1, 2. Uma coisa pede ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. O Salmo 27, verso 4. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Salmo 15, versículo 1, 24 e 4. Capítulo 24, versículo 4. O devoto fervoroso de todas as religiões, o devoto fervoroso de todas as religiões, tem seu lugar sagrado para adoração, um templo, uma mesquita ou igreja, onde pode estar com seu Deus. A estrutura de si, os objetivos de devoção no santuário, tudo colabora para elevar a alma a Deus. Mas, na realidade, o encontro com Deus face a face não depende de adoração em um determinado lugar ou adesão a um ritual prescrito. Esses ritos praticados são apenas símbolos externos de uma busca interna. Cada símbolo tem seu próprio sentido profundo e significativo. Um exemplo dessa busca por Deus repleta de simbologia é a adoração no tabernáculo do Senhor, como descrito nos mínimos detalhes no Antigo Testamento. O templo ou tabernáculo hebraico tinha a forma de um paralelogramo, com as latarias viradas para o norte e o sul, e extremidade para o leste e oeste, e consistia de 3 partes: o átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. O pátio era aberto a todos para adoração. Lá havia um braseiro ardente, que era um grande altar de bronze localizado perto da entrada, na qual oferendas trazidas voluntariamente pelo povo era queimado entre os braseiros, e à porta do templo se elevava uma pia construída de latão, onde o sacerdote do templo lavava as mãos e os pés ao se prepararem para oferecer sacrifício ou para entrar no templo. O lugar santo só era acessível aos sacerdotes. Ao norte havia uma mesa de madeira, a mesa do pão da oferta, sobre a qual era colocado 12 pães ázimos divididos em 2 pilhas. Esse pão renovado semanalmente representava a abundância e a graça de Deus. A expressão pão da oferta significa pão da presença e é interpretada por alguns estudiosos da Bíblia como sendo
símbolo da presença de Deus. No lado oposto do templo, em frente à mesa do pão, havia um candelabro de ouro, um eixo de metal, com 3 ramos de cada lado, que terminava em tigelas. Amendoadas, formando recipiente para 7 lâmpadas, nos quais o azeite de oliva queimava continuamente. Próximo à entrada para o Santo dos Santos, semelhante ao altar de bronze do pátio, havia um altar de ouro no qual o incenso consagrado para esse fim era queimado pelo sumo sacerdote de manhã e à noite. O local mais sagrado em todo o tabernáculo era do Santo dos Santos, localizado após o lugar santo. Nesse lugar, símbolo de maior valor e significado para o ritual era depositado, e apenas uma vez ao ano o sacerdote tinha permissão para entrar nesse lugar sagrado. Aqui repousava a Arca da Aliança, um baú de madeira de acácia revestido de ouro. Aqui acreditava-se a própria presença de Deus poderia ser encontrada, privilégio dos que tinham as mãos limpas e o coração puro. Por meio da meditação, vamos tentar entender o significado espiritual do simbolismo desse templo de adoração. Começamos no pátio, no altar de bronze que saudava todos aqueles que entravam. Os adoradores entregavam o seu sacrifício. Naquele tempo, o sacrifício geralmente consistia em queimar algum objeto material de valor, provando assim a sinceridade de sua devoção e a vontade de desistir de tudo a fim de alcançar Deus. O devoto tinha de se livrar de tudo que fosse uma barreira para a sua comunhão com Deus e está disposto a jogar no fogo abrasador todas as coisas que poderiam impedir seu progresso. Essa prática simbolizava o sacrifício de sentido pessoal, porque ninguém pode se aproximar da presença de Deus sem primeiro deixar de depositar sua fé e confiança em dependências humanas. Talvez alguns nunca entrem num templo, igreja ou em lugar sagrado de qualquer tipo. No entanto, se realmente desejamos chegar a Deus, há um sacrifício exigido de todos nós. E qual é o sacrifício exigido de nós nesse mundo moderno? Se quisermos alcançar o Santo dos Santos, qual é a barreira que enfrentamos? O que está obstruindo o nosso progresso? Não será, acima de tudo, a prática antiga de adorar outros deuses, esquecendo o primeiro mandamento: não terás outro Deus além de mim. Os deuses que adoramos hoje não são como os ídolos de antigamente. Em vez disso, idolatramos fama, fortuna e posição. Continuamente procuramos satisfação em alguém ou algo, esperando o amor e gratidão das pessoas em vez de olhar para Deus como sendo a fonte, ou acreditamos que o nosso suprimento depende de investimento, contas bancárias e emprego. O sacrifício exigido de nós não é oferecido em público, mas no santuário e no íntimo do nosso próprio ser. Não podemos chegar à presença de Deus
a presença de Deus sobrecarregado de nossos fardos, a fim de influenciá-lo para interceder em nossos assuntos humanos. Tudo isso deve ser abandonado. Lembremos-nos de que a Arca da Aliança, Deus, está no outro extremo do templo. Mas antes que possa ser alcançada, toda barreira deve ser removida. Assim, simbolicamente, começamos a fazer o sacrifício, lançando no braseiro ardente todas as dependências humanas. É preciso abandonar nosso sentido mortal e material de riqueza e saúde, sem renunciar a eles. Ao contrário, quando esse conceito humano são entregue, a completa dependência de Deus se torna mais abundante e mais harmoniosa. Não interpretamos mal a natureza do sacrifício, pois não nos é exigido doar ou jogar fora nossos bens pessoais. A crença de que a riqueza material constitui suprimento é que deve ser sacrificada. A menos que essa crença seja descartada, não podemos chegar à percepção da nossa autocompletude em Deus, na qual o suprimento já está estabelecido em nós desde sempre. A falta e a limitação são experimentadas apenas à medida que aceitamos o conceito materialista de que o dinheiro é sinônimo ou fonte de suprimento. O inverso é verdadeiro. O suprimento é a fonte do dinheiro e a substância da qual o dinheiro é formado. É a consciência da verdade do nosso relacionamento com Deus. Uma vez que essa relação, essa consciência da verdade e identidade, torna-se uma realidade e uma parte integral da nossa consciência. Nunca mais sofremos falta ou limitação, porque essa compreensão é a substância do nosso sofrimento.